Olá! Seja muito bem-vindo ao Minuto Escola Sabatina. Está começando mais um episódio especial do nosso podcast. Hoje é quinta-feira, 8 de maio de 2025, e seguimos com o estudo do trimestre. Alusões, imagens e símbolos. Como estudar a profecia bíblica. Nesta lição, vamos explorar como Deus se comunica através de elementos simbólicos e como podemos interpretar corretamente essas mensagens proféticas à luz das Escrituras. O nosso tema de hoje é: Por que criaste todas as coisas? Antes de começarmos o estudo da lição, vamos juntos nos colocar na presença de Deus em oração, pedindo que Ele nos conduza e nos dê sabedoria para entender a Sua palavra. Senhor nosso Deus, neste momento em que nos reunimos para refletir na Tua palavra, queremos aquietar o coração e abrir o entendimento. Sabemos que sozinhos não conseguimos enxergar claramente, mas quando o Teu Espírito nos guia, tudo muda. Por isso te pedimos, mostra-nos quem Tu és. Revela-nos, através da lição de hoje, o Teu amor, a Tua verdade e o Teu plano para cada um de nós. Que, ao estudarmos juntos, vejamos a beleza do Teu caráter e sejamos transformados por Ele. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Hoje, quero te convidar a imaginar algo profundo, algo sagrado. Feche os olhos por um instante, se puder, e tente visualizar. Um trono, majestoso, cercado de glória, luz e reverência. Poucos, muito poucos ao longo da história, tiveram o privilégio de ver esse trono em visão. Mas quando viram, foi algo tão grandioso que suas palavras mal conseguiam descrever. Vamos juntos explorar essas visões e entender o que elas nos revelam sobre o coração de Deus e o caminho que nos leva até Ele. Ao folhear as páginas da Bíblia, encontramos alguns momentos extraordinários em que Deus abriu o véu do invisível e permitiu que alguns de seus servos contemplassem o trono celestial. Um deles foi Ezequiel. Ele viu o trono acima de algo como uma plataforma brilhante, um firmamento resplandecente. Essa visão está lá em Ezequiel, capítulo 1, versículo 26. Ezequiel ficou impressionado com o que viu, mas mais do que beleza, ele viu santidade. Isaías, por sua vez, foi conduzido ao próprio templo do céu. No capítulo 6 de seu livro, ele descreve a cena com temor e reverência. Serafins voavam ao redor, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Isaías ficou tão impactado que chegou a dizer: Ai de mim, estou perdido. A presença de Deus revela a nossa fragilidade, mas também revela a graça. E então temos João, o apóstolo. No livro do Apocalipse, capítulos 4 e 5, ele narra uma das visões mais detalhadas do trono divino. Ele vê seres celestiais, cânticos, um livro selado. E no centro de tudo, ele vê o Cordeiro, Cristo, como que imolado. Essas visões não foram dadas por acaso. Elas apontam para algo maior. O caminho para estar diante de Deus. Os antigos rituais do santuário, descritos no Antigo Testamento, já ensinavam essa verdade. Havia apenas um meio de entrar na presença divina: o sangue do sacrifício. Em Levítico 16, aprendemos que até o sumo sacerdote só podia entrar no lugar santíssimo, o espaço que representava a presença de Deus, com o sangue. Isso apontava para Jesus. Era tudo simbólico, apontando para o verdadeiro Cordeiro, o único que poderia nos conduzir de volta à presença do Pai. Ouça Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 5. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Agora, Apocalipse,
capítulo 4, versículos 7 a 11. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo o sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo o sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Quais semelhanças podem ser observadas entre essas visões? Preste atenção à ordem dos eventos. Que tema é apresentado primeiro? O que acontece em seguida? Qual verdade sobre Deus se destaca em cada uma delas? Imagine por um instante estar diante da presença divina. Foi exatamente isso que aconteceu com o profeta Isaías. Ele teve uma visão tão intensa, tão marcante, que suas palavras quase tremem ao descrevê-la. O templo estava tomado por fumaça, e os batentes das portas tremiam com a voz dos seres celestiais que proclamavam em uníssono: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Você consegue imaginar essa cena? Os seres que Isaías viu, chamados de serafins, não estavam ali para anunciar uma mensagem qualquer. Eles estavam ali para destacar algo essencial, algo que define o próprio caráter de Deus, sua santidade. Aquele momento não era apenas uma manifestação de poder, mas uma revelação de pureza, majestade e glória absolutas. Séculos depois, o apóstolo João também teve uma experiência parecida. Em sua visão registrada no livro do Apocalipse, ele viu criaturas celestiais, identificadas como querubins, que também entoavam, sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Essas mesmas criaturas são mencionadas por Ezequiel, com detalhes simbólicos e misteriosos, mas sempre associadas à glória incomparável de Deus. Repare nisso. Isaías, João, Ezequiel, todos tiveram vislumbres diferentes, mas uma coisa se repete com clareza. Diante da presença de Deus, o que ecoa pelos céus é a certeza da sua santidade. A Bíblia nos mostra como homens de Deus reagiram quando se depararam com a majestade divina. Isaías, por exemplo, quando teve uma visão do trono celestial, não conseguiu fingir santidade. Ele reconheceu com humildade: Sou um homem de lábios impuros. Já o apóstolo João, diante da revelação de que ninguém era digno de abrir o livro selado, chorou com dor no coração. Apocalipse, capítulo 5, versículo 4. Sabe, quando a gente contempla a grandeza e a pureza de Deus, algo muda dentro da gente. Percebemos o quão frágeis somos, quão longe estamos da perfeição, e como dependemos completamente de Cristo para sermos restaurados. O inimigo gosta de lançar dúvidas sobre o caráter de Deus. Acusa o Senhor de ser duro, egoísta, até injusto. Mas basta um vislumbre do céu, um olhar sincero para o trono de Deus, para que essas mentiras caiam por terra. Quando contemplamos Jesus, o Cordeiro que foi morto, Apocalipse, capítulo 5, versículo 12, enxergamos ao mesmo tempo a bondade do Pai. Porque, como o próprio Cristo disse, quem me vê, vê o Pai. João, capítulo 14, versículo 9. Essa é uma das verdades mais reconfortantes da fé cristã. Deus não está distante, nem é diferente de Jesus. Ele é amor. E o maior reflexo desse amor foi revelado ali, na cruz. Ali, diante daquele madeiro, aprendemos 2 lições que transformam a vida. Primeiro, que Deus nos ama profundamente, a ponto de se entregar por nós. Um amor que não mede consequências, que se doa por inteiro. E segundo, que o nosso pecado é real, é grave, e nos separa do Criador. A cruz revela que estávamos perdidos, e que só através do sacrifício de Jesus podemos encontrar salvação.
E quando olhamos para a cruz, quando contemplamos o trono, uma verdade começa a brilhar com ainda mais intensidade. Jesus é o centro de tudo. Ele não foi apenas um mensageiro ou um profeta exaltado. Ele é Deus em essência, em autoridade e em glória. E é aqui que a nossa reflexão se aprofunda. Sabe, muitas vezes pensamos em Deus Pai como alguém distante, severo, enquanto vemos em Jesus um Salvador próximo, gentil. Mas essa separação é na verdade uma ilusão. Jesus veio justamente para revelar quem o Pai é. No livro Para Conhecê-lo, de Ellen White, na meditação do dia 1º de fevereiro, encontramos uma declaração poderosa que reforça essa verdade. Ela escreve: o Redentor do mundo era igual a Deus. Sua autoridade era a autoridade de Deus. Ele declarou que não tinha existência separada da existência do Pai. A autoridade pela qual ele falava e realizava milagres era dele mesmo. Todavia, ele afirmou: eu e o Pai somos um. João, capítulo 10, versículo 30. E continua: como legislador, Jesus exercia a autoridade de Deus. Suas ordens e decisões eram apoiadas pela soberania do trono eterno. A glória do Pai revelava-se no Filho. Cristo manifestou o caráter do Pai. Era tão perfeitamente ligado com Deus, tão completamente envolvido por sua luz, que quem viu o Filho viu o Pai. João, capítulo 14, versículo 9. Sua voz era a voz de Deus. Essas palavras ecoam a mesma mensagem que vimos nas visões de Isaías, Ezequiel e João. Jesus não é apenas parte da história da redenção, ele é o próprio Deus se revelando a nós. Ver o Cordeiro no centro do trono não é uma imagem simbólica qualquer. É uma revelação divina. O amor do Pai e o amor do Filho são um só. A cruz e o trono apontam na mesma direção: a fidelidade de Deus em resgatar seus filhos. E é por isso que, ao contemplarmos essas visões celestiais, ao ouvirmos o eco do Santo, 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 e ao vermos o Cordeiro no centro do trono, não estamos apenas diante de símbolos, estamos diante de uma realidade eterna: o caráter de Deus revelado em Cristo. O mesmo Jesus que andou entre nós, que chorou com os que sofrem, que perdoou os que erraram e que morreu pelos nossos pecados, é o próprio Deus exaltado nos céus. Ele tem nas mãos toda a autoridade, todo o poder, mas continua com o coração cheio de graça. Um coração que nos convida a nos aproximarmos, não com medo, mas com confiança. Como disse Ellen White: quem viu o Filho, viu o Pai. Em Jesus, encontramos não só o Salvador, mas o reflexo mais puro do amor divino. Por isso, ao encerrar este episódio, o meu convite é: não pare de contemplar o trono, não tire os olhos do Cordeiro, porque quanto mais o olharmos, mais entenderemos quem Deus é e quem podemos ser nele. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te faça lembrar, hoje e sempre, que você é amado, redimido e chamado para viver em sua presença. Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio do Minuto Escola Sabatina. No próximo encontro, vamos explorar o tema Estudo Adicional. Reserve um momento especial para ouvir e refletir. Que Deus abençoe você grandemente. Até o próximo episódio. Maranata, o Senhor logo vem.